Sejam bem-vindos à aula sobre a educação estética do homem. Essa obra aqui, que é provavelmente a mais importante de Schiller na filosofia. E é uma obra que eu estive estudando muito de perto ao longo dos últimos 2 anos por conta do meu mestrado, que é sobre beleza e liberdade em Friedrich Schiller, a promessa política da educação estética. Então o que eu vou apresentar aqui hoje é uma leitura muito própria, apoiada também em grandes pensadores e comentadores de Schiller. E eu gostaria de começar, então, dizendo que você pode ler a minha dissertação, se tiver interesse em conhecer mais a fundo a minha pesquisa, pelo link que está na descrição. Bom, o Schiller ele vai se interessar mais profundamente pela filosofia e vai escrever alguns tratados no começo da década de 1790. E ele vai publicar em 2 periódicos diferentes. O Neue Italia, entre 92 e 93, 1792 e 1793, e o Die Horen, As Horas, em 1795, ao lado de Goethe. E as cartas sobre a educação estética do homem, elas vão surgir a partir de uma correspondência que Schiller troca com seu mecenas, o príncipe de Augustenburg, que decidiu bancá-lo por conta da dificuldade que o poeta e filósofo tinha em se manter. E suas diversas crises de saúde em função da tuberculose faziam ele precisar sempre repousar, buscar remédios, e era difícil sustentar a sua família. Então, quando ele recebe essa ajuda do príncipe dinamarquês, ele fica muito contente, até escreve, que agora finalmente eu tenho ócio para trabalhar para a eternidade. Posteriormente, essa correspondência com o príncipe vai ser transformada nas cartas sobre educação estética que vão ser publicadas em As Horas, no Die Horen. Mas, se você quiser ler as cartas originais, elas foram publicadas no Brasil com o título Cultura Estética e Liberdade, organizado pelo Ricardo Barbosa, que é um dos maiores pesquisadores de Schiller no país. Então vamos entrar na obra. Ele tem 3 partes que a gente pode dividir. A primeira parte, que vai da carta 1 a 9, foi... Aliás, essas partes elas foram publicadas separadas, exatamente assim, em diferentes edições do periódico. Então, primeiro se publicou as cartas de 1 a 9, depois as cartas de 10 a 16, depois de 17 a 27. As cartas de 1 a 9, elas têm um esforço de contextualização, de diagnóstico da modernidade. E, nesse sentido, Schiller é um dos primeiros a fazer uma crítica estética da modernidade. Na visão de Schiller, o ser humano ele é um ser de natureza mista. É tanto sensível quanto racional. E no apogeu da civilização, que foi a Grécia Antiga, para Schiller, para Winckelmann, para vários outros pensadores, essas instâncias elas viviam harmonizadas. O ser humano era ingênuo, ele estava em harmonia com a natureza. E não houve uma separação entre sentimento e conhecimento, entre sensibilidade e razão, como ocorre na modernidade. Houve uma fragmentação do ser humano e o ser humano ele ficou muito puxado para um lado ou para o outro. Na visão do Schiller, tanto a Revolução Francesa quanto o Iluminismo fracassaram por privilegiarem uma das esferas em detrimento da outra. Ele vai criticar, por exemplo, a ética do dever de Immanuel Kant, que trata o bem-agir como se fosse um dever, uma obrigação, como uma ética quase que ascética, uma coisa rígida que desconsidera a sensibilidade. De acordo com Schiller, como ele já defende em Sobre Graça e Dignidade, um importante ensaio do Neue Italia, da primeira fase, digamos assim, o ser humano ele tem que obedecer com alegria à sua razão, não só obedecer à sua razão. E é isso que ele chama de graça, é quando você consegue expressar a eticidade espontaneamente no tempo.
né? Porque nós somos criaturas temporais, né? Nós temos a razão do mundo inteligível, digamos assim, mas temos também a sensação, somos presos aqui aos fenômenos, à temporalidade, ao padecimento, né? Digamos assim. Então, eu acho que a gente já pode entrar trazendo umas citações da obra. E o mais importante aqui, de acordo com Schiller, quem vai resolver esse problema, o que vai ser o ponto de partida para a resolução do problema político é justamente a estética, que é uma esfera intermediária, transitória, entre a sensibilidade e a razão. E isso já é uma coisa que a gente encontra na estética de Kant, por exemplo. A faculdade de julgar é intermediária. A estética faz a ligação entre esses dois lados do ser humano que são opostos, não tem meio termo entre eles. Como que a estética faz isso é um mistério. Mas, por exemplo, quando você tem a experiência da beleza, você sabe que isso não é um prazer sensível nem um prazer puramente intelectual. Então tem uma mistura das duas instâncias. E ele vai ver na estética o potencial de redimir a humanidade e de levar para uma reintegração dessas esferas que se separaram, né? E ele vai até dizer, ainda melhor do que os gregos, porque ele vai dizer que essa ferida na humanidade foi uma ferida necessária. Depois que se alcançou o apogeu civilizacional, tudo que podia acontecer era uma nova separação, para depois se reunir melhor ainda, ou seja, com consciência, porque nós modernos temos o conhecimento, somos reflexivos, nós somos sentimentais e não ingênuos. E a partir disso, quando essas instâncias voltarem, recuperarem sua harmonia perdida, nós estaremos com uma sabedoria maior, com uma consciência mais plena. Nós estaremos não só harmônicos, mas também conscientes. Então, logo no final da segunda carta, Schiller diz: mostrarei que para resolver na experiência o problema político é necessário caminhar através do estético, pois é pela beleza que se vai à liberdade. E na carta 6, como eu vinha falando, ele diz: foi a própria cultura que abriu essa ferida na humanidade moderna. Tão logo a experiência ampliada e o pensamento mais preciso tomaram necessária uma separação mais nítida das ciências, assim como, por outro lado, o mecanismo mais intrincado dos estados tomou necessária uma delimitação mais rigorosa dos estamentos e dos negócios, rompeu-se a unidade interior da natureza humana e uma luta funesta separou as suas forças harmoniosas. O entendimento intuitivo e o especulativo dividiram-se com intenções belicosas em campos opostos, cujos limites passaram a vigiar com desconfiança e ciúme, e com a esfera a qual limitou sua atuação, cada um deu a si mesmo um senhor que não raro termina por oprimir as demais potencialidades. Na carta 9 ele diz: toda melhoria política deve partir do enobrecimento do caráter, mas como o caráter pode enobrecer-se sob a influência de uma constituição bárbara? Para esse fim seria preciso encontrar um instrumento que o Estado não fornece e abrir as fontes que se conservem limpas e puras apesar de toda a corrupção política. Cheguei ao ponto a que se dirigiam todas as minhas considerações precedentes. Este instrumento são as belas artes. Estas fontes nascem em seus modelos imortais. É interessante porque, se você lê os textos do Schiller da Nova Itália, como sobre graça e dignidade, do sublime, ele está ali, né, sobre o fundamento do deleite, ele está preocupado com questões estéticas. E aí, quando a Revolução Francesa sobe mais a sua cabeça, que a gente já pode ver na correspondência que ele teve com seu amigo Körner, né, que deu origem à obra de Espólio, Calias ou Sobre a Beleza, que eu já tratei aqui no canal, ele já manifesta ali a sua preocupação com a Revolução, e ele até diz, né, aqui, como que eu poderia ficar me preocupando com as leis do mundo estético se o mundo político chama muito mais atenção ao presente, né? Ele diz algo nessa linha. Então ele desdobra o seu pensamento, ele não abandona a estética, mas ele encontra na própria estética uma solução para o problema político.
E essa é a gênese das cartas sobre educação estética. Na carta 10 ele diz: o homem pode distanciar-se de sua destinação por duas vias opostas, e que nossa época marcha sobre ambos os descaminhos, vítima aqui da rudeza, acolá do esmorecimento e da perversão. A beleza deverá recuperá-lo deste duplo desvio. Bom, com isso, Schiller entra no segundo volume das suas cartas, em que, feita essa contextualização da modernidade, ele faz uma dedução do conceito de beleza e ele expõe o que ele chama de sua filosofia elementar, elementar filosofia. Nesse processo há um influxo muito visível do pensamento idealista no Schiller. E o Ricardo Barbosa até diz que o Schiller ele pode ser caracterizado por um idealismo estético, porque tal como Fichte, Schelling, Reinhold, pensadores do idealismo alemão, Schiller, com as cartas sobre educação estética debaixo do braço, defendia que havia construído um sistema, uma elementar filosofia, uma filosofia elementar, que é um termo, inclusive, que ele pega emprestado do Reinhold, que é um professor de Iena, da faculdade de Iena, junto com o Schiller, na mesma época que ele. E, inclusive, o Reinhold é substituído pelo Fichte. E o Fichte tem uma influência forte no Schiller no período que ele está escrevendo as cartas. E toda essa segunda parte, portanto, vai ser muito influenciada pelo idealismo alemão, que é o projeto de fundamentar a filosofia para que ela possa se tornar um sistema científico, dando continuidade ao criticismo kantiano e indo além dele. Assista minhas aulas de Kant, se você se vê um pouco perdido no que foi o abalo das críticas kantianas na filosofia no final do século XVIII. Porque é importante para entender essa conjuntura do idealismo alemão. E então, o que vai acontecer? O Fichte, eu vou ter que explicar aqui brevemente para você poder entender melhor essa segunda parte das cartas. Eu vou explicar aqui grosseiramente qual era o projeto do Fichte. Ele elabora um projeto que é o sistema da doutrina da ciência. Que é isso, que é tornar a filosofia um sistema de todo o saber. E aí ele vai trabalhar muito com a ideia de consciência, que vai ser muito importante também para o Hegel, que é importante para o idealismo. Ele vai chamar de eu puro o que seria uma divindade, uma consciência suprema. E dentro desse eu puro estão inscritas o eu individual, como eu aqui falando, Mateus, o ser racional, e o não eu, ou seja, o objeto, né? Um sujeito e um objeto. Mas ambos fazem parte do eu puro. E na visão de Fichte, seria necessário que os seres racionais, o eu individual, se apropriasse do não eu, tornando tudo racional, ou seja, a razão deveria dominar. E assim caminharíamos para o saber absoluto, para a doutrina do todo saber. Ou seja, você já pode imaginar, talvez, qual é o problema que o Schiller vai ter com esse sistema. De acordo com Schiller, não é por meio de um combate entre sujeito e objeto, entre razão e ente não racional, que a humanidade vai se desenvolver. Porque aquilo que não é racional em nós, o nosso lado sensível, é tão importante quanto o lado racional. E essa vai ser a grande crítica dele ao Fichte, ao Kant, ao iluminismo. E o Fichte, portanto, ele vai defender que existe um impulso no ser humano, que é o impulso prático. O Schiller, por outro lado, ele vai achar isso um absurdo, porque não dá para reduzir todos os aspectos que atuam em nós a um impulso único. O Schiller ele vai falar de 2 impulsos e depois de 3. Ele vai deduzir ainda um terceiro. Mas ele vai falar, em vez de falar em impulso prático, ele vai falar de impulso sensível, que é o impulso dos apetites, da sensibilidade, de nosso lado animal, e o impulso racional, que é o impulso
da razão, que é o impulso do intelecto, da abstração. E o que ele vai defender é uma relação de reciprocidade entre dois impulsos, e não de dominação do lado racional com o lado não racional, né? De submissão do sensível em nós ao racional em nós. Não, é uma reciprocidade. Então, com isso, ele vai falar já na carta 14. Essa relação de reciprocidade entre os dois impulsos é meramente uma tarefa da razão, que o homem só está em condições de solucionar plenamente na perfeição de sua existência. É a ideia de sua humanidade, no sentido mais próprio da palavra, um infinito, portanto, do qual pode aproximar-se mais e mais no curso do tempo, sem jamais alcançá-lo. Ele não deve empenhar-se pela forma à custa de sua realidade, nem pela realidade à custa da forma. Deve, antes, procurar o ser absoluto pelo determinado e o determinado pelo absoluto. Deve contrapor-se um mundo por ser pessoa e ser pessoa por se lhe contrapor um mundo. Deve sentir por ser consciente e ser consciente por sentir. Então ele coloca uma via de mão dupla entre essas duas instâncias. A pessoa e o estado. A pessoa que é eterna e imutável, do suprassensível, e o estado que é mutável e está no fluxo imanente das modificações do mundo sensível. E segundo ele, né, deve haver essa relação de reciprocidade na medida em que nós, enquanto oriundos de um estado específico e atravessando diferentes estados, devemos nos esforçar para permanecermos os mesmos nas marés das modificações. Ou seja, fazer jus à nossa essência imutável, à ideia de nossa humanidade, que é um infinito que não é possível de alcançar no tempo, plenamente, mas é possível, em alguma medida, ser expresso. É possível que nós correspondamos a ele em determinados momentos de nossa trajetória temporal. E é isso que ele chama de graça. É quando a gente está em harmonia com a nossa humanidade mais plena no tempo, na temporalidade, no mundo dos fenômenos, das modificações. Mas a graça é uma espécie de beleza móvel. E assim, ela não é uma conquista que é possível fincar uma bandeira e dizer que é nossa. Não, a graça ela pode cessar e deve ser tornada mérito pessoal. Bom, se você está gostando da aula, deixa sua curtida, pois isso ajuda muito o canal a aparecer para mais pessoas que se interessam e querem estudar filosofia online. E não deixe de divulgar o canal também, se você sabe de alguém que possa se beneficiar desse conteúdo. Ele vai então deduzir um terceiro impulso, que ele vai chamar de impulso lúdico, que é justamente o impulso da beleza, o impulso do jogo, do livre jogo, do estado estético, que é um impulso que não tem um mandamento específico, seja do lado sensível, seja do lado racional. É o impulso da livre contemplação. É o impulso da liberdade, se assim quisermos chamar, que é a preocupação central da filosofia do Schiller, de acordo com o pesquisador e importante referência atual para o Schiller, que é o Friedrich Beiser, que escreveu um livro chamado Schiller as Philosopher, a Re-Examination, onde ele fala isso. A grande preocupação do Schiller é a liberdade, não só na filosofia, mas também na poesia, na dramaturgia, em todas as suas manifestações literárias. Na carta 15 ele vai dizer: o objeto do impulso lúdico, representado num esquema geral, poderá ser chamado de forma viva, um conceito que serve para designar todas as qualidades estéticas dos fenômenos, tudo que em resumo entendemos no sentido mais amplo por beleza. Ok. Na correspondência Calhas ou sobre a beleza, que ia ser um tratado, um diálogo socrático que o Schiller queria publicar para expor a sua teoria da beleza e que ele acabou não publicando por mover seu interesse para a esfera política,
Essa obra está publicada no Brasil, eu já analisei aqui no canal, e pertence à primeira fase, digamos assim, do pensamento do Schiller, da época do Neue Itália, da época do Graça e Dignidade. Lá ele expõe a sua definição de beleza, que seria a seguinte: beleza é liberdade no fenômeno. Parece que a gente está falando de duas coisas que não tem nada a ver uma com a outra, né? E, no entanto, o que ele quer dizer é justamente essa relação entre forma e matéria. Forma viva é quando um objeto não livre do mundo dos fenômenos, do mundo dos sentidos, portanto sem razão, aparece como se ele fosse determinado do interior, como se ele tivesse autonomia e assim fosse livre. Por exemplo, um pássaro voando, é como se a vontade do pássaro vencesse as forças da gravidade, porque o voo é belo, assim como o cavalo cavalgando, apesar de seu corpo pesado. Então, nessa analogia, Schiller reivindica que a beleza não é meramente um sentimento do sujeito que contempla, de acordo com a estética do Kant, né, que dizia isso, mas também uma propriedade do fenômeno que a gente chama de belo. Mesmo se o sujeito não estiver lá, ele vai aparecer como se ele fosse livre, embora ele não seja, né? Então, a beleza é como um imperativo do sujeito para o objeto e da própria razão para o objeto, digamos assim, né? A razão é emprestada ao objeto que a gente sabe que não possui razão. E assim ele aparece como belo, né? Então é quando a forma vence a matéria. E também na obra de arte, é quando um ser humano esculpido no mármore se destaca em relação ao próprio mármore. Né? Aí a gente diz que é uma bela obra, como um Davi, uma Apolo de Belvedere, que é a forma que está dizendo, que está falando mais alto, é o estilo. Com o agradável, com o bem, com a perfeição, o homem é apenas sério. Com a beleza, no entanto, ele joga. Essa é uma das famosas declarações dessa obra. E o que ele quer dizer com isso, né? É justamente esse livre jogo do estado estético da mente, que nos livra de qualquer aptidão particular. A gente consegue ficar simplesmente em jogo com o fenômeno. A gente contempla desinteressadamente o fenômeno. E assim a gente é mais humano do que em qualquer uma das outras instâncias, porque a gente não está dando privilégio a nenhuma das nossas legislações, a gente está com ambas ativas. Pois, para dizer tudo de vez, o homem joga somente quando é homem no pleno sentido da palavra, e somente é homem pleno quando joga. Bom, no final dessa carta, ele vai fazer alguns comentários sobre a estátua antiga, a Juno Ludovisi, que é uma estátua que ficou muito famosa no período. O Goethe também encomendou uma cópia para a casa dele em Weimar, que eu inclusive visitei e está no meu vídeo da visita aos museus, né? Quando eu estava lá na Alemanha, e que eu também visitei a casa do Schiller. E essa estátua, que o Schiller só viu por foto, não existia fotografia, né? Mas ele viu por um retrato, um cartão postal, eu acho. Ela traz uma autonomia dessa livre aparência, dessa liberdade no fenômeno que a gente vinha falando, e uma indisponibilidade frente ao sujeito. É como se ela estivesse serena, num estado de completude e indisponibilidade radical, que o sujeito não consegue se apropriar dela. E o Schiller ele vai entender que isso é obra de uma sociedade que tinha essa harmonia. Ela não é uma obra de arte, ela é um reflexo dessa sociedade, que era assim. Né? E no sentido de não ser uma obra de arte, porque não existia essa separação. Para nós hoje ela é uma obra de arte, mas nos gregos não tinha essa divisão dos saberes, divisão das esferas. Então Schiller vai dizer: não é graça nem dignidade o que nos sugere a soberba face de uma Juno Ludovisi, nenhum dos dois por ser os dois ao mesmo tempo. Conquanto a divindade feminina exige a nossa adoração, a mulher divina inflama nosso amor, mas enquanto nos rendemos à candura celestial,
Sua autossuficiência celestial nos faz recuar. Toda figura repousa e habita em si mesma, criação inteiramente fechada, que não cede nem resiste, como se estivesse para além do espaço. Ali não há força que lute contra forças, nem ponto fraco em que pudesse romper a temporalidade. Irresistivelmente seduzidos por um, mantidos à distância por outro, encontramo-nos simultaneamente no estado de repouso e movimento máximos, surgindo aquela maravilhosa comoção para a qual o entendimento não tem conceito e a linguagem não tem nome. Bom, na minha dissertação eu trouxe alguns comentários do filósofo contemporâneo Jacques Rancière no livro O Mal-Estar da Estética, Malaise dans l'Esthétique, que eu acho que não existe ainda tradução para o português, em inglês é Aesthetic and its Discontents, que fala sobre essa questão da estética ter um problema, né? Ter uma má reputação por meio que regrar as obras de arte, os sentimentos e impor conceitos aos artistas. E ele vai ver o Schiller como um aliado na defesa da dimensão política da estética. E ele vai fazer comentários que ajudam muito a compreender esse estudo da Juno Ludovisi pelo Schiller. Então eu vou ler aqui um pedaço da minha dissertação com as citações do Rancière. Em seu livro Mal-Estar na Estética, o pensador contemporâneo Jacques Rancière situou Schiller, com a obra A Educação Estética do Homem, no início do que chamou de regime estético das artes, que corresponde a uma nova forma de existência sensível, desprovida de dominação e hierarquias. A suspensão das determinações promovida pelo estado estético promete, segundo Rancière, uma nova forma de vida em comum. Eis um relevante trecho em que o pensador francês esclareceu este ponto. Cito: por que essa suspensão encontra em si uma nova arte de viver, uma nova forma de vida em comum? Em outras palavras, por que uma certa política é consubstancial à própria definição da especificidade da arte nesse regime? A resposta, em sua forma mais geral, é assim formulada, porque define os objetos de arte por pertencerem a um sensório diferente daquele da dominação. Na análise kantiana, o jogo livre e a aparência livre suspendem o poder da forma sobre a matéria, da inteligência sobre a sensibilidade. Essas proposições filosóficas kantianas são traduzidas por Schiller, no contexto da Revolução Francesa, como proposições antropológicas e políticas. O poder da forma sobre a matéria é o poder do Estado sobre as massas, é o poder da classe da inteligência sobre a classe da sensação, dos homens de cultura sobre os homens da natureza. Se o jogo e a aparência estética encontram uma nova comunidade, é porque constituem a refutação sensível dessa oposição entre forma inteligente e matéria sensível, que é na realidade a diferença entre duas humanidades. Então existe aí uma abolição de hierarquias na experiência estética. O Schiller ele até diz: somente a beleza agrada a todo mundo. Isso é, não importa se você é um nobre ou um servo, no estado estético vocês estão em igualdade de condições. E isso carrega uma promessa política, que é de uma humanidade futura onde essa hierarquia não existe. E Rancière continua: é aqui que a equação que faz do homem jogador o homem verdadeiramente humano faz sentido. A liberdade do jogo se opõe à servidão do trabalho. Simetricamente, a aparência livre se opõe à restrição que relaciona a aparência à realidade. Essas categorias, aparência, jogo, trabalho, são, de fato, categorias de divisão do sensível. Elas inscrevem com efeito no próprio tecido da experiência sensível ordinário as formas de dominação ou igualdade. A gente pode entrar agora a gente já estamos, entrando no último bloco das cartas, que é o bloco mais político, digamos assim, em que ele vai
trazer uma espécie de genealogia dos sentimentos estéticos, uma história do belo, e vai propor uma sociedade, uma cultura estética a partir disso. Ele diz, na carta 18, ele se reporta a um mistério da beleza, né? Que é aquele mistério de como que ela liga as duas legislações que não tem um meio termo entre elas, né? É um grande mistério. A beleza liga os estados opostos de sensação e pensamento, e ainda assim não há meio termo entre os dois. A certeza daquilo é dado pela experiência, porque na experiência da beleza a gente sabe que não é nem um prazer puramente sensível, nem racional, nem intelectual. Há disto imediatamente pela razão. Este é o verdadeiro ponto a que leva toda a indagação sobre a beleza. Se chegarmos a uma solução satisfatória deste problema, teremos encontrado o fio que nos conduz por todo o labirinto da estética. E ele deixa em aberto essa questão, que eu acho que a gente não resolveu até hoje, né? E aí ele prossegue para fazer o que eu falei. O impulso sensível desperta com a experiência da vida, pelo começar do indivíduo, e o racional com a experiência da lei, pelo começar da personalidade. E somente agora, após os dois terem se tornado existentes, está erigida a sua humanidade. Ele até fala, né, numa das cartas seguintes, que a beleza pode ser chamada de nossa segunda criadora, por isso. Na carta 22 ele fala: todos os outros exercícios dão à mente uma aptidão particular e impõem-lhe, por isso, um limite particular. Somente a estética o conduz ao ilimitado. Na carta 23 ele diz: o passo do estado estético para o lógico e moral, da beleza para a verdade e o dever, é, pois, infinitamente mais fácil que o do estado físico para o estético, da vida meramente cega para a forma. É das tarefas mais importantes da cultura, pois, submeter o homem à forma ainda em sua vida meramente física e torná-lo estético até onde possa alcançar o reino da beleza, pois o estado moral pode nascer apenas do estético e nunca do físico. Mas com isso é importante frisar, né, mencionar que não se trata de uma mera instrumentalização da arte, da beleza, para que o homem se torne moral. Embora Schiller caracterize o estado estético da mente como um estado transitivo, né, de passagem, ela é mais do que um simples meio, porque é justamente nela que encontramos a nossa liberdade mais plena. E é em cima dessa liberdade que a humanidade deve fundar as suas bases futuras, para recuperar e superar o seu ideal perdido, a sua harmonia perdida, para melhor se aproximar à ideia de sua humanidade no suprassensível, no mundo sensível. Em seu primeiro estado físico, o homem capta o mundo sensível de maneira puramente passiva, apenas sente, sendo plenamente uno com ele, e justamente por ser o próprio homem apenas mundo, não há ainda mundo para ele. Somente quando em estado estético ele o coloca fora de si ou o contempla, sua personalidade se descola dele e um mundo lhe aparece porque deixou de ser uno com ele. Vamos agora à última carta da obra. E ele diz: onde, portanto, encontramos os indícios de uma apreciação desinteressada e livre da pura aparência, podemos suspeitar essa reviravolta em sua natureza e o verdadeiro início da humanidade. Encontramos indícios dessa espécie, já em suas primeiras e toscas tentativas de embelezamento de sua existência, mesmo com risco de prejudicar o conteúdo sensível, tão logo comece a preferir a forma à matéria e postergue a realidade em favor da aparência, que contudo tem de reconhecer como tal. Seu círculo animal se abre e ele se encontra numa via que não termina. Então ele transcende o reino animal e entra no reino estético, numa via que não termina, que o conduz ao ilimitado, onde se dá a sua humanidade mais plena. Embora ele passe do estético para a razão, no racional, né, no estado racional, digamos assim, ele está privilegiando, tal como no sensível, apenas uma esfera, uma legislação.
No estético tem as duas. São como sentinelas, como diz o Ricardo Barbosa, que ora recuam para outra avançar, ora se encontram ali no meio. Quando elas se encontram ali no meio, num estado de determinabilidade ativo da mente, é o estado estético, é a experiência da beleza. Espero que essa aula esteja ajudando para deixar mais claro esse vocabulário do Schiller, essas terminações, que eu entendo que podem ser bastante complicadas para quem não está familiarizado com a filosofia alemã do período. Dar liberdade através da liberdade é a lei fundamental desse reino. O estado dinâmico só pode tomar a sociedade possível à medida que doma a natureza por meio da natureza. O estado ético pode apenas torná-la moralmente necessária, submetendo a vontade individual à geral. Somente o estado estético pode torná-la real, pois executa a vontade do todo mediante a natureza do indivíduo. Ele faz aqui uma série de apontamentos que levam a gente a pensar nessa dimensão política da beleza, da estética, que eu vou ler aqui brevemente. Olha só o que ele diz. Somente a beleza fruímos a um tempo como indivíduo e como espécie, isto é, como representantes da espécie. O gosto conduz o conhecimento para fora dos mistérios da ciência e o traz para o céu aberto do senso comum. Promove a discussão, promove a troca, e é somente a beleza que pode dar ao homem um caráter sociável. O gosto recobre com seu véu suavizante a carência física ofensiva em sua nudez a dignidade de espíritos livres, ocultando na amável ilusão da liberdade o parentesco desonroso com a matéria. Agora, essa aqui é talvez a mais importante para a gente pensar a dimensão política, a promessa política da educação estética. No estado estético, todos, mesmo que é instrumento servil, são cidadãos livres que têm os mesmos direitos que o mais nobre, e o entendimento que submete violentamente a massa dócil a seus fins tem aqui de pedir-lhe o assentimento. No reino da aparência estética, portanto, realiza-se o ideal da igualdade, que o fanático tanto amaria ver realizado também em essência. Então, é basicamente aquilo que eu vinha falando, né, de como que é a partir desse estado estético da mente que a gente encontra uma supressão das hierarquias, das diferentes humanidades. E assim como uma supressão da dominação das nossas próprias legislações, né, da razão sobre a sensibilidade, que foi o grande erro da época do Schiller, né? Como que pouco tempo depois de Kant publicar um livro sobre o agir bem tratado como dever, milhares de pessoas estavam sendo decapitadas na guilhotina. Schiller faz um diagnóstico muito crítico, portanto, do seu tempo, do esclarecimento, da Revolução Francesa, do Iluminismo. E ele reivindica uma maior dignidade para a estética, para os sentimentos também, para o nosso lado sensível. Tal como Rousseau, né, anteriormente. Ele inclusive começa a obra com uma epígrafe do Rousseau, que diz: Si c'est la raison qui fait l'homme, c'est le sentiment qui le conduit. Se é a razão quem faz o homem, é o sentimento que o conduz. Então, é já uma frase que condensa, né, compacta essa linha de raciocínio. Eu vou ler agora o último parágrafo da obra, que ele vai estar falando de um estado, mas agora estado com E maiúsculo, um estado no sentido de sociedade, de organização política, de organização social, né? Na verdade. Não da mente. Existe, entretanto, tal estado da bela aparência e onde encontrá-lo, como carência ele existe em todas as almas de disposição refinada. Quanto aos fatos, iremos encontrá-lo, assim como a pura igreja e a pura república, somente em alguns poucos círculos eleitos, onde não é a parva imitação dos costumes alheios,
mas a natureza bela e própria que governa o comportamento, onde o homem enfrenta as mais intrincadas situações com simplicidade audaz e inocência tranquila, não necessitando ofender a liberdade alheia para afirmar a sua, nem desprezar a dignidade para mostrar graça. Bom, pessoal, espero que essa aula tenha sido boa. Para mim é sempre um prazer falar sobre a filosofia do Schiller e, na minha opinião, o que tem de mais próprio nela é essa caracterização do estado estético, do livre jogo, como um estado de liberdade, como um estado de igualdade e de supressão das hierarquias e da dominação entre as diferentes faculdades do homem, né? Da nossa mente. Nenhuma aqui é privilegiada e nós somos conduzidos ao ilimitado. Eu acho que melhor do que ninguém Schiller descreveu a experiência estética. Seja bem-vindo ao canal se você é novo ou nova por aqui, onde tem vídeos, aulas como essa sobre filosofia toda semana. Divulgue, comente sua opinião e dúvidas, deixe sua curtida e até o próximo vídeo. Eu gostaria também de aproveitar para recomendar os 2 livros traduzidos pelo professor Vladimir Vieira e pelo Pedro Susequinde, 2 professores que acompanharam a minha trajetória no mestrado, participaram de bancas, do Sublime ao Trágico, que tem os 2 textos sobre o Sublime, e Objetos Trágicos e Objetos Estéticos, que tem os textos menos conhecidos do período da Thalia, que são sobre a arte trágica, sobre o patético, sobre o deleite, vale muito a pena conhecer também. E todos esses livros, assim como os que eu mencionei antes, estão na descrição para compra. Você vai estar ajudando o canal se comprar através desses links.